Durou várias horas, mas sem resultados. A vistoria feita hoje à bancada que cedeu parcialmente no estádio do Estoril. Uma inspeção para avaliar os estragos, a dimensão das fissuras e as causas do abatimento do piso. Os técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil vão voltar ao local para uma nova avaliação técnica. Entretanto, a Câmara de Cascais refuta as acusações feitas pelo antigo vereador do Desporto, que disse que a nova bancada assenta num terreno pouco estável, além de garantir que a obra cumpria todas as regras. A autarquia referiu ainda que o alargamento do estádio António Coimbra da Mota não carece de licenciamento por se tratar de um equipamento municipal. Referiu ainda que não deixará de acompanhar o processo, aguardando o parecer final do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. A vistoria prolongou-se por várias horas. Terá sido feita por técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, elementos da Liga, responsáveis do Estoril Praia e também do Futebol Clube do Porto. Percorreram a bancada, o interior da estrutura, onde se localizam as casas de banho. Uma inspeção para avaliar os estragos, a dimensão das fissuras e o que terá estado na origem do abatimento do piso térreo. A bancada norte foi construída em 2013, uma exigência da UEFA, quando o Estoril ficou apurado para a Liga Europa e teve de remodelar o recinto para acomodar 8.000 lugares. Antes desta construção, tinha estado prevista uma piscina que nunca chegou a ser erguida. Essa piscina nunca foi feita porque eram conhecidos a pouca estabilidade daquele terreno, porque estávamos numa zona de reserva agrícola e porque se sabia que passava uma ribeira por baixo e, portanto, aquele terreno não era possível ser construído. Segundo a Câmara de Cascais, a obra de alargamento do estádio não necessitou de licenciamento, uma vez que se tratava de um equipamento municipal. Em comunicado, a autarquia explica ainda que o projeto foi analisado e, apesar do terreno estar integrado na rede agrícola nacional, isso não exclui a construção de um equipamento desportivo. Face aos acontecimentos recentes, a autarquia garante que irá acompanhar o processo, esperando o parecer definitivo do LANEC. Vamos tentar esclarecer agora quais são, afinal, as regras de construção e de fiscalização deste tipo de obras. São nossos convidados Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e Ricardo Ribeiro, o presidente da ASPRO Civil, Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e de Proteção Civil. Boa noite. Boa noite. Olá aos dois, boa noite, bem-vindos. A discussão ao longo do dia tem sido centrada no tipo de terreno em que está localizada esta bancada e se a obra deveria ou não ter avançado. Sr. Bastonário, tecnicamente e do ponto de vista da engenharia, o que é que poderia impedir a construção desta obra? Esta característica do terreno, a localização em leito de cheia, seria por si só motivo para recusar esta construção? Muito boa noite. Quem for ao Google Maps rapidamente se apercebe que há uma ribeira que vem de norte para sul, que é a Ribeira da Amoreira, e que chega junto ao complexo desportivo numa rua, salvo erro, que é a Rua São Gabriel, e desaparece. Portanto, essa ribeira, a partir daí, passa a estar encanada. Só que aquele terreno é um vale. Aquele vale hoje está horizontal. Quer dizer que foi feito um aterro posterior e artificial. E, portanto, temos ali uma situação com um terreno que não é o natural. Quando se constrói uma obra desta natureza, num terreno desses, é óbvio que a parte das fundações é essencial, porque tem que ir àquilo que nós designamos por bedrock, ou seja, a cama da rocha, que é onde a fundação tem que assentar, porque num terreno que é um aterro, não há condições para suportar uma estrutura pesada como é a bancada. Portanto, é muito natural que tenha havido assentamentos derivados da forma de construção, da forma do próprio aterro, que pode estar mais compactado, menos estável ou mais estável. Há outra questão que também interessa apurar, a ribeira ao estar encanada debaixo daquele terreno, também pode haver ali um processo de erosão. Portanto, há uma série de coisas que podem estar associadas. Agora, pelo que parece, que eu estou a falar em conjecturas, por aquilo que eu tenho assistido, e pela intervenção do meu colega Tiago Abcacis durante o dia foi muito clara em relação a essa matéria, estamos perante nitidamente o assentamento de uma parte da estrutura, que dá origem depois a deformações e dá origem depois ao que está à vista, que é a fissuração e a ruptura da estrutura. E avaliando de resto pelas imagens, pelas muitas imagens de fotografias que têm chegado ao longo do dia, é precisamente isso que pode ter ocorrido.
enfim, por aquilo que já viu e além dessas características do terreno, podem também ou não ter ocorrido falhas na própria execução da obra? É possível. Vamos lá ver. Se isso convém agora apurar, e o LNEC é a entidade mais indicada para isso, apurar se efetivamente o projeto, primeiro, a nível das fundações, se estava bem concebido e se efetivamente acautelava o que eu disse. Isto é, a fundação deve ser uma fundação indireta, por estacas, e deveria ir à rocha. Número 1. Número 2, se, mesmo estando bem projetado, se a obra foi construída conforme estava. E depois, se não houve nenhum acidente geológico ou nenhum incidente geológico, porque aquelas formações ali são de calcário, como eu já disse, também tem a ribeira que está entubada e, portanto, pode ter acontecido qualquer coisa naquela zona que também não convém apurar. Agora, não é por acaso que da visita de hoje o LNEC não concluiu nada, porque tem as necessárias cautelas, é uma instituição muito credível e muito capaz e, obviamente, se pretendem voltar ao local é para apurarem as causas e perceberem exatamente o que é que está em jogo. Vamos virar aqui a conversa também para as regras de segurança que é preciso cumprir. Ricardo Ribeiro, a Câmara de Cascais tem dito que a obra foi feita em completa legalidade, cumprindo todas as regras. Que regras há, afinal, para cumprir numa construção deste género, de um equipamento desportivo, no que diz respeito à segurança? Que regras é preciso ter? Para além das questões administrativas, em que foi explicado pela Câmara que a REN, a Reserva Agrícola Nacional, permite a construção de equipamento do município e que, portanto, não há nenhuma questão. Relativamente à questão da segurança, não do ponto de vista estrutural, mas à questão da segurança contra incêndios e plano de segurança, eles foram apresentados em tempo e foram aprovados no final do ano de 2017 pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, desse ponto de vista, as coisas estão perfeitamente legais. Mas uma obra deste género não obriga, de facto, a uma fiscalização? Mas quando há um projeto apresentado, é o responsável do projeto que assume a responsabilidade de que aquilo está de acordo com as normas das boas práticas. Neste caso seria a Câmara de Cascais. Exatamente. Não, e o técnico do projeto, porque do ponto de vista da segurança não estrutural, isso é outra questão, é o projeto de engenharia, de arquitetura, etc. Do ponto de vista da segurança, há dois documentos importantes ali, que foram apresentados por técnicos devidamente credenciados na autoridade, que é o plano de segurança, que contém o plano de evacuação e também o projeto de incêndios em edifícios, que também foi devidamente apresentado e aprovado. E, portanto, desse ponto de vista, não há nenhuma questão. Agora, a verdade é que estes dois documentos não têm nada a ver com aquilo que aconteceu ali naquele caso, porque são aspectos que têm a ver com a segurança ao nível da evacuação e do comportamento das pessoas e a segurança das pessoas durante os eventos, não do ponto de vista da engenharia, a não ser relativamente aos incêndios, em que é também feito um trabalho ao nível da engenharia, de unidades de passagem, todos aqueles conceitos que no projeto de incêndios tem que haver e que também estava devidamente apresentado. Mas do ponto de vista da engenharia, Sr. Bastonário, é ou não obrigatória haver uma fiscalização à execução da obra? Neste caso, infelizmente, não é. Porque é assim, é encomendado um projeto. O projeto, normalmente, tem um arquiteto, tem um engenheiro. O engenheiro, neste caso, é um engenheiro de estruturas, que com certeza concebeu um projeto com base em estudos geológicos, porque é preciso fazer as prospecções, é preciso fazer as sondagens, e deve ter concebido o projeto para dar resposta àquelas solicitações. Interessa apurar se realmente o projeto foi bem feito, se acautelou estes aspectos e se depois, durante a construção, se foi executado conforme estava ou não. São fases sequentes. E depois, se para além disso há alguma razão não previsível à data da feitura do projeto e da própria obra que possa ter ocorrido e que tenha motivado o assentamento, penso que é pontual, porque é só um dos sítios é que cede, portanto não é um colapso total, nem é um assentamento total, há um ponto e, portanto, há que averiguar isso. E se calhar fazer uma visita por dentro à Ribeira Encanada também não seria mau. Diria que este é um caso único no país ou que há outras obras do género que podem ter o mesmo problema? Eu diria o seguinte. Em determinada altura, neste país, foi uma grande moda aterrar ribeiras, cobrir ribeiras e ocupar os leitos de cheia.
temos muitos exemplos, num passado recente, do que é a consequência de serem ocupados as zonas que pertencem aos rios e que pertencem à natureza. E, portanto, este não é um caso inédito. Há mais casos no país em que os leitos de cheias têm sido ocupados para fins urbanísticos e para outros. Para lazer não tem importância nenhuma. Haver um parque ou uma coisa assim, porque isso pode ser inundável. Portanto, agora, em zonas dessas, há riscos. E isto foi uma moda que, felizmente, passou. As autarquias e as entidades que licenciam estão muito mais atentas a isso, mas durante muito tempo cometeram-se autênticos crimes neste aspecto. Mas a verdade é que esta bancada foi construída há menos de 4 anos. Foi construída há menos de 4 anos sobre um aterro que foi construído no leito de cheia. Portanto, a obra é recente, o aterro estava lá e, com certeza, haverá razões para que isto tivesse acontecido. Há que averiguar, e o LNEC, como eu volto a frisar, é a entidade mais capaz e mais competente para isso. Mas, Ricardo, um pouco relacionado também com esta questão, até porque a fiscalização não se esgota no momento da construção. A Câmara de Cascais dizia, no comunicado que emitiu hoje, que as instalações do estádio são vistoriadas, enfim, pela Liga Portuguesa de Futebol, também por outras demais entidades no arranque da época. A Proteção Civil também é tida em conta nessas avaliações? Quando é feita a aprovação final do projeto, o problema é que isto é uma obra municipal também. E, portanto, do ponto de vista do licenciamento, as coisas também não são como se fosse uma entidade privada. E, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil intervém no contexto da segurança ativa e passiva das pessoas. A estrutura tem mais a ver com o licenciamento camarário e com os técnicos que fazem do ponto de vista da engenharia. Mas no mundo isto já aconteceu várias vezes. No Senegal, ontem, caiu um muro, matou 8 pessoas e feriu 50, ontem. Em 2009, na Costa do Marfim, 22 mortos. Em 90, em França, 15 mortos. E na Bélgica, na Taça dos Campeões, 39 mortos em 1985. Portanto, isto não é uma situação nova. Isto acontece, por diversas razões, mas acontece e não é só cá em Portugal. Sr. Bastonário, e como é que se resolve agora esta questão? Enfim, haverá certamente soluções da engenharia para resolver o problema ou vai ter que se demolir a bancada? Não sei, não posso avançar com isso porque é assim, se a questão for ao nível de fundações diretas e tiver havido um incidente qualquer, uma ocorrência que tenha originado isso, há sistemas, há métodos para poder recuperar a fundação e para voltar a dar segurança à fundação. E, portanto, a própria estrutura pode ser objeto de um reforço. Se estamos perante um erro técnico crasso, digamos, em que as fundações estão mal calculadas, foram mal dimensionadas para um aterro, que é novo. O aterro, para nós, pode ter 20 ou 30 anos, mas é recente um aterro destes. Portanto, se estivermos a falar de fundações diretas em aterro, já hoje o meu colega também disse que se calhar o melhor era pensar em fazer tudo de novo e deitar aquilo abaixo. Uma última questão, Ricardo, relacionado também com o que vimos ontem no que toca ao plano de evacuação desta bancada. Esta, de facto, é uma situação que não é inédita, mas é rara. Ainda assim, os espectadores acabaram por sair da bancada de uma forma bastante ordeira. Fugiram para o relvado, fugiram também para outra bancada ali ao lado. Foi bem feito esse plano de evacuação? Foi, e foi bem gerido. Portanto, muitas das vezes existe o plano e depois a gestão da emergência é mal feita. Acontece muitas vezes em Portugal. Neste caso concreto, as coisas correram bem exatamente como estava definido. Eu posso fazer uma pergunta ao Sr. Bastonário? Já agora, sim, se me permite. Eu tenho aqui curiosidade num aspecto, só em termos hipotéticos, que é... O sismo que aconteceu não pode ter facilitado ou sugerido ou potenciado o assentamento? Bom, eu não sou propriamente um perito em sismologia, eu diria que pode, mas é altamente improvável que tenha tido aí a origem. Eu só queria acrescentar outra coisa aqui. Fala-se muito em vistorias. As vistorias, num caso destes, são visuais, porque é impossível inspecionar uma fundação, a não ser que haja uma suspeita, e aí também há métodos, hoje felizmente há tecnologias que permitem isso. Portanto, uma inspeção visual, se já houvesse uma tendência para assentamento, teria verificado que havia fissuras, havia um certo movimento ali. Penso que isto tudo é recente, é um episódio que acontece subitamente. Portanto, numa vistoria destas normais, que são muito faladas,
era impossível detectar que a Fundação estaria para ceder se não houvesse já uns sintomas antes e umas patologias que o indicassem. Isto é muito importante, porque eu tenho ouvido coisas aí, câmaras a filmar juntas de painéis no topo da bancada, que são juntas normais, não tem nada a ver com a fissura, chamava fissuras àquilo. Não havia ali fissura absolutamente nenhuma. Portanto, não vamos confundir as coisas, não vamos também criar um descrédito completamente e um receio nas pessoas. Houve uma situação que interessa ser investigada e interessa saber quais são as causas. Isso interessa, porque no fundo estamos perante uma situação que podia ter gerado uma catástrofe. E este país ultimamente tem sido massacrado com eventos deste género que nós temos que evitar e acautelar. Carlos Mineiro Aires, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, também o Ricardo Ribeiro, presidente da Aspro Civil. Obrigado.